Pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Positivo. Positivo? Positivo. Então, beleza. Então, hoje nós teremos uma aula prática, mas teve um probleminha lá no motor do laboratório. O técnico está ajustando, mas semana que vem, sexta-feira, sem falta, a gente vai fazer uma prática da disciplina de motores de combustão interna. Então, já deixa aí reservado a sexta-feira que vem. Eu vou encaminhar um formulário para vocês se cadastrarem nos horários de interesse de participar da prática. Então, a gente vai conversar melhor isso no grupo da disciplina, mas já deixa ciente isso. Hoje, né, a gente vai começar o conteúdo da N2 e eu trouxe os tópicos finais da unidade 2, tá? Combustão em motores alternativos e um pouquinho a respeito da mistura, injeção e ciclo Otto. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre injeção, entre outros, na unidade 3, tá? Mas essa aula é uma introdução a este assunto. Então, vamos começar falando um pouquinho de como se dá, né, a combustão em motores alternativos. Aqui ao lado, né, à direita, nós temos, né, uma vista em corte, né, de um motor a combustão interna, onde nós vemos a região aqui, né, onde está o pistão, o cilindro aqui, e aqui no meio é uma mistura, né, de combustível ar. Então, o que acontece? Tanto dos motores, que a gente diz por ignição, por faísca, tá, quanto nos motores, né, perdão, os motores por ignição por faísca, seja carburados ou por injeção eletrônica, né, vai haver, né, a abertura da válvula de admissão e o pistão ele vai descer, né, do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Tá? E essa descida, né, vai fazer com que haja o enchimento dessa região com a mistura de ar combustível. Tá? E ele vai depois comprimir essas misturas no processo de retorno. Então, nos tipos de motores que eu disse carburado, a gente vai ver um pouquinho o que é um motor carburado e por injeção eletrônica. Então, são motores que são dosados, né, o tipo de combustível com diferentes técnicas, né, ferramentas. Tá? Então, nós temos uma evolução histórica aí dos tipos de alimentação, né, ar combustível. O carburador surgiu aqui entre os anos 1970, aqui, né, aí com a evolução da eletrônica, né, surgiu aqui o processo de alimentação por injeção eletrônica, e nós temos aqui, como mais recente, né, a injeção direta de combustível. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor, mas tanto um quanto o outro, né, vai haver um processo de compressão, né, e durante a compressão, que é o retorno do ponto morto inferior ao ponto morto superior, a mistura ar combustível vai vaporizar, né, e vai homogeneizar tanto o combustível quanto o ar. Claro, isso aqui em se tratando de combustível líquido, né? Se for o gás, né, um combustível gasoso, aí essa homogeneização ela acontece de forma mais facilitada, né? Então, nos motores, a gente tem os motores de ignição ou injeção, na verdade, né? Os motores de injeção direta de combustível, também com a sigla GDI, Gasoline Direct Injection, onde a adição de combustível ela é realizada diretamente no interior do cilindro, tá? Então, vai depender da estratégia aí da formação da mistura, né? Mas essa injeção de combustível ela pode dar tanto no tempo de admissão quanto no tempo de compressão, ou seja, tanto no processo de descida quanto de subida. Aí, no caso, vai depender se a gente busca uma mistura homogênea ou estratificada, tá? Então, essa é uma das formas. Quando o pistão retorna, tá? Tanto aqui do carburador, né, na alimentação por carburador, por injeção eletrônica ou injeção direta, né, no retorno,
ao ponto morto, opa, PMS aqui, ponto morto superior, vai haver, tá? Antes, obviamente, de atingir, porque a gente vai entender um pouquinho melhor por que antes de atingir o ponto morto superior, né? Mas nessa subida aqui vai ocorrer a faísca entre o eletrodo e a vela, tá? E vai ocorrer nesse início, né? Quando a faísca é liberada, uma reação química, que a gente chama reação de oxidação. Então, aqui vai acontecer a oxidação. É uma reação química de oxidação exotérmica, vai liberar calor, e essa reação de oxidação é do combustível. Então, o combustível ele vai ocupar um volume bem pequeno, que fica geralmente aqui em volta da vela, e com o aumento da temperatura, né, que é muito localizado, e nessa região, neste instante, né, neste início, o crescimento, né, da pressão é desprezível. Tá? Então, nesse primeiro momento, onde a vela inicia, né, a faísca, vai ocorrer a reação de oxidação, o combustível, né, ele vai se concentrar em torno da vela, né, vai haver um aumento da temperatura local e, porém, a pressão ainda não aumenta substancialmente. Só que a partir desse início aqui, né, que nós temos um núcleo local, a combustão ela vai se propagando, e quando os compostos, né, ditos preliminares, aí atingem uma certa concentração, ou seja, a mistura ar-combustível vai reagindo em si, né, vai ocorrer a liberação de calor, só que essa liberação de calor já é alta, né, o suficiente para provocar o que a gente chama de uma reação de oxidação de cadeia, tá? Ou em cadeia, e aí a chama acontece aqui dentro, tá? Então, nós temos duas fases aí que passa, né, a combustão nos motores por ignição por faísca. Vou vir aqui para essa imagem. Nessa imagem, a gente vai ter, né, aqui, nós temos o exemplo, né, este exemplo, onde a gente observa o que acontece com a propagação, né, do calor dentro da câmara de combustão. Então, há uma frente de chama, né, que a gente fala, que fica nessa região aqui. Então, aqui há uma porção da mistura queimada, né? É liberado o calor, tá? E esse calor, ele tanto perdido para o meio, quanto transformado aqui em trabalho, né? Para o nosso funcionamento do motor. E essa reação em cadeia, né? Tem uma região que a gente chama de frente de chama, tá? E essa frente de chama, ela vai se propagando e vai atingir todo o volume da nossa câmara de combustão. Mas como eu já comentei, né, vai haver um início, depois vai se propagar. Então nós temos aí o que a gente chama de atraso de ignição, tá? O atraso de ignição a gente chama também de retardamento químico, tá? Então esse primeiro início aí, onde o aumento da pressão dentro do cilindro é desprezível, a gente chama de retardamento químico. Esse retardamento químico, ele tem que ser considerado, tá? Porque ele tem um tempo, né, necessário para ocorrer e ele dura, né, ou em torno aí aproximado, né, é uma fase necessária aí que consome em torno de 1 a 10% da mistura dentro dentro da câmara de combustão. Então, aquela mistura ar-combustível ela é consumida em torno de 1 a 10% nesse processo aqui inicial, onde não há um ganho de pressão e o calor gerado ali, ele é local. Tá? E a gente vai entender como calcular esse atraso ou esse retardamento químico da combustão. E esse retardamento químico ou atraso de ignição, né, ele é o fenômeno, né, responsável
pela necessidade da gente fazer com que haja, né, o avanço da faísca. O que seria esse avanço da faísca? Né? Ela iniciar antes do ponto morto superior ser atingido, né, pela nossa cabeça aqui do nosso cilindro. Então, é durante esse processo de retardamento químico, né, que a gente calcula o tempo necessário e parte aqui a ignição para conseguir, né, com que a combustão se propague dentro da câmara de combustão de forma adequada. Então, nós temos aí, após esse processo que a gente chama de combustão normal, né, que é quando efetivamente a chama se propaga, tá? Vai deixar para trás esses gases aqui. Então, aqui está acontecendo a combustão normal. E aqui nós temos uma mistura, né, posterior, que é a mistura de ar, né, mais combustível, mais resíduo, tá? E ela vai sendo consumida aos poucos, tá? Então, é importante lembrar que nós temos aí a combustão normal, que é a segunda fase, que é o que nós queremos, e ela vai terminar, né, o processo de combustão no que a gente chama de combustão esparsa, né, que é a extinção da chama. Então, nós temos um tempo que vai do retardamento químico até a extinção da chama. Então, todos esses processos de reação precisam ser considerados na hora, né, de se determinar qual que é a eficiência e o trabalho realizado pelo motor. Bom, a gente precisa considerar, né, esse tempo denominado finito, né, e para que a gente considere isso, né, eu trouxe essa imagem aqui, que é um diagrama, né, na verdade um ciclo, né, é o ciclo de trabalho aqui, que está em função da pressão aqui, né, e embaixo o ângulo do virabrequim. E o trabalho de compressão, né, essa etapa que vai do ponto morto inferior até o ponto morto superior, é um trabalho que o motor realiza no fluido, né? Então, nós temos uma região aqui que, como a gente sabe, que a área abaixo dessa curva, ela é igual ao trabalho, né? Ao trabalho realizado aí, seja negativo, que vai do ponto morto inferior ao ponto morto superior, que é a etapa de compressão, e nós temos essa área positiva aqui, né, que é devido ao trabalho de expansão, né, que onde vai gerar aí a potência mecânica para o acionamento. Então, o que nós queremos, né? Nós queremos reduzir essa área aqui de trabalho negativo ao máximo, tá? Então, para que a gente consiga isso aqui, então a gente tem que provocar uma máxima pressão pela combustão, tá? E essa máxima pressão gerada pela combustão, ela tem que vir o mais próximo possível, né, dessa região do ponto morto superior aqui. Então, para a gente consiga fazer com que a combustão aconteça o mais próximo possível do ponto morto superior, é uma das estratégias de maximizar, tá? Não necessariamente sob o ponto morto superior, tá? Mas tem um ponto ótimo aí. Aqui nós conseguimos observar a ignição, né? Então, enquanto o pistão ele vai do ponto morto inferior, se desloca em direção ao ponto morto superior, chega-se um ponto antes, né? Um pouco antes do ponto morto superior, e inicia-se a ignição, né? Até chegar o momento aqui efetivo, né? Da combustão, tá? Então, a gente tem esse atraso de ignição. Uma outra coisa importante, tá? Então, nós temos aqui esse diagrama pressão, ângulo de virabrequim, e através desse diagrama a gente consegue determinar o retardamento, né, da combustão, tá? Nós temos um ângulo aqui, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, um ângulo beta. Então, aqui nós temos praticamente uma reta, um ângulo beta aqui. Tá? Esse ângulo beta ele é obtido, né, a partir de uma reta tangente a essa região aqui,
tá? Essa reta tangente é uma derivada, então sempre que a gente fala de derivada, está associada a uma variação, né, de alguma coisa em função da outra. Então aqui é a derivada da pressão em função do ângulo do Verabrequim. Então nós denominamos, né, essa derivada aqui de gradiente de pressão, que está aqui, ó, tá? Medida aí da velocidade da combustão. Então, essa angulação ela é uma medida indireta da velocidade da combustão. Tá? Essa inclinação, quanto maior for, né, essa inclinação, quer dizer que mais rápido, né? Ou seja, quanto mais vertical for essa inclinação, quer dizer que maior é a velocidade da combustão. Então, é uma medida indireta. Como eu comentei, a gente calcula o trabalho, né, do processo, né, através dessas áreas. Aqui embaixo, nós temos o trabalho negativo antes do ponto morto superior e positivo após. Só que isso aqui é uma medida de trabalho dita qualitativa, tá? Qualitativa. A gente tem uma noção, né, de magnitude, mas não temos os valores. Então, quando se quer obter o trabalho de forma quantitativa, ou seja, do processo ou do ciclo, né, do motor quantitativo, a gente tem que se valer do diagrama pressão-volume anterior. Tá? Então, nós temos essas diferenças. Para entender um pouquinho melhor a respeito da influência, né, desse avanço da ignição, tá? Então, a gente faz com que a ignição aconteça um pouquinho antes do ponto morto superior, a influência dela no trabalho, nessa região de trabalho negativo, porque a nossa intenção é, né, minimizar o trabalho negativo aqui e provocar a máxima pressão, né, e essa máxima pressão, ela tem que ocorrer o mais próximo possível do ponto morto superior. Então, nós temos aqui esses diagramas, né, pressão versus volume, versus ângulo, né, do virabrequim, para 3 situações. Aqui, né, nós temos a faísca, ela acontece nesse ponto, né? Então, é uma situação onde nós temos uma faísca muito adiantada. Então, está muito antes aqui, que é considerado o nosso ponto morto superior. Então, o que a gente observa? Se adiantar demais, né, o início da faísca, a gente vai ter um trabalho negativo muito, muito alto, né? Então, essa área aqui, ela tende a ser grande e isso acaba, né, provocando aí uma baixa eficiência, tá? E também, né, a gente observa um gradiente acentuado de pressões nesse diagrama aqui, nessa região, né, de trabalho negativo. Então, as pressões, quando a ignição, né, o início da faísca é muito adiantado, né, a gente tem essa cara. Não é uma situação interessante. Mas e se eu fazer com que a faísca inicie próximo, né, bem próximo do ponto morto superior, né? Aqui está bem antes, aqui está bem próximo. O que a gente observa, né? A gente vai ter um trabalho positivo relativamente pequeno, né? Nós minimizamos essa região aqui de trabalho negativo, né, a ponto dela ser desprezível, porém, o resultado final, né, é um trabalho positivo bem pequeno. Então, não adianta ser em cima, né, do ponto morto superior ou nem muito antes. Então, nós temos aqui uma situação onde a faísca acontece no ponto, né, no tempo ideal. Então, nós diminuímos aqui essa área de trabalho negativo e maximizamos a área de trabalho positivo. Uma coisa importante que essa situação aqui, né, que a gente considera ideal, porque nós temos essa região, né,
que é representado pela sigla MTB, né, que vem do inglês aí, que significa mínimo avanço para o torque máximo. Então, essa é a região, né, de ignição, de início da faísca, ou seja, o avanço da faísca mínimo para que a gente consiga o máximo torque. Então, para efeito aí do desempenho do motor, né, o ideal é que o gradiente elevado, né, ele seja próximo aí ao ponto morto superior, porque aí ele vai liberar toda a energia, né, junto aí ao pistão, sem que tenha essa região de trabalho negativo. Só que assim, quando a combustão acontece, né, liberada essa energia tudo de uma vez, né, vai provocar um aumento brusco das tensões. Então, isso pode gerar ruídos dentro do motor e, além, claro, de um péssimo desempenho. E uma coisa interessante é que a gente pode até danificar o equipamento. Então, a gente vai ver alguns problemas relacionados aí a esse início ou esse, que a gente pode dizer, adiantamento inadequado aí, tá? Então, quando acontece muito de forma, como que eu posso usar a palavra, né? Quando o início da ignição acontece de forma não equilibrada, né, ou muito próximo à região do ponto morto superior, vai liberar uma quantidade de energia de forma brusca, né, vai gerar tensões elevadas, ruídos, né, e aí essa região de baixo aqui é, né, esquematicamente a condição de avanço mínimo para um melhor ou máximo torque, representado aí pela letra, por essa sigla, né, MTB. Vamos entender um pouquinho como calcular o retardamento, né, do nosso motor. Então, nós temos um diagrama que demonstra aqui, né, o comportamento da combustão, tá, em função aqui da pressão. Então, aqui nós temos o ângulo do virabrequim, né, e aqui a variação de pressão em todas as etapas, tá? Então, o que nós temos aqui? Eu tirei do livro, então tá a figura 2.4. Então, nós temos o diagrama pressão, ângulo do virabrequim, que corresponde a um dos cilindros de um motor a 4 tempos, a plena carga. O ponto A é um instante da faísca, o ponto B corresponde ao início da combustão. Este ângulo, né, que vai do início da faísca até o início da combustão, ele corresponde aí a um atraso de 10 graus no ângulo alfa aí. Então, esse é o ângulo de atraso do início da combustão. Qual o retardamento em milissegundos, sabendo que o motor ele está a 3.000 rotações por minuto, tá? Então, o que nós precisamos, né? Então, nós primeiro vamos determinar qual que é o tempo gasto que o motor leva para completar uma rotação, tá? Um ciclo de 360 revoluções, tá? Ou 360 graus, perdão, tá? Então, vamos lá. Sabendo que o motor está a 3.000 rotações, ou seja, rotações por minuto. Então, em 1 minuto, deixa eu apagar aqui, a caneta de outra cor. Então, ele realiza 3.000 rotações, né? É regrinha de 3, tá, pessoal? Então, ele realiza 3.000 rotações em 1 minuto. Uma rotação é o tempo, né, que eu quero
uma rotação é o tempo que eu quero saber, tá? Então, vamos calcular. Ele está pedindo aqui em milésimos de segundo, né? Vamos calcular primeiro em minutos, depois a gente multiplica, a gente divide esse valor, faz uma conversão, tá? Então, se em 3.000 rotações ele executa em 1 minuto, uma rotação, qual que é o tempo, né? Então, aqui nós vamos ter 3.000 T é igual a 1. Tá? O tempo vai ser 1 dividido por 3.000. Então, vamos lá. Vai ser 1 dividido por 3.000. Vai dar um número de 3,33 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é o tempo em minutos. Então, ele leva apenas isso aqui em minutos para realizar uma revolução. Ok. Agora, né, ele pede o valor em milissegundos, né? Então, isso aqui é uma questão de conversão. 1 minuto, isso aqui para termos de conversão, 1 minuto tem 60.000 milissegundos. Tá? Então, basta a gente pegar este valor aqui e multiplicar por 60.000 e a gente vai obter o valor. Então, só uma questão de conversão. Então, multiplicado por 60.000 equivale a 20 milissegundos. Então, para completar uma rotação, 20 milissegundos. Agora, o que nós precisamos fazer, né? O próximo passo é calcular o ângulo de retardamento do motor. Tá? O ângulo de retardamento do motor, vou chamar aqui de alfa, ele é o ângulo de avanço da faísca, né? Quando inicia aí a faísca, menos o ângulo, né, de atraso. O ângulo de atraso é essa distância de quando iniciou, né, a faísca, que no caso aqui, graficamente, a gente observa este ponto, né, e aqui nós temos o ponto onde inicia o avanço. Vamos ver o que ele traz aqui. Ele dá o atraso de 10 graus, né? E a gente só precisa olhar graficamente qual que é o valor do ângulo de início da ignição. Então, vou vir aqui para... Não tem um espaço aqui, deixa eu abrir outra imagem. Já compartilho com vocês aí, só estou copiando aqui para ter espaço para a gente resolver. Vou melhorar essa imagem. Agora acho que ficou melhor de ver. Então, nós já sabemos aqui, vou fazer uma revisão aqui. Nós temos que o tempo para uma volta completa é de 20 milissegundos e o ângulo de atraso, nesse caso, é igual a 10 graus. Então, ele forneceu, mas a gente pode olhar aí no exercício. Agora, qual que é o ângulo de avanço? Tá? Então, o ângulo de avanço a gente começa a contar a partir desse ponto até este, né? A escala, ela não está muito fácil de enxergar aqui esse valor exato, né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem 10 graus, né? Aqui tem 20, 25, né? Então, aqui tem 5, 15,
25. Então, o ângulo de avanço, isso aqui é o ângulo de atraso. Então, isso aqui é o ângulo de avanço. É o ângulo em que iniciou, né, a faísca. Então, o ângulo de avanço, para esse caso aí, é igual a 25 graus. Tá? Então, como eu disse, o ângulo de retardamento é o ângulo de avanço menos o atraso, ou seja, qual que é a diferença, né, entre o início até o começo da ignição. Então, o ângulo de retardamento é 25 graus menos 10, que é igual a 15 graus. Então, esse é o ângulo de retardamento do motor. Para a gente calcular esse tempo de 15 graus em milissegundos, tá? A gente usa a mesma conversão da regra de 3. Tá? A gente sabe que 360 graus... Nossa, carro barulhento. Pessoal, vou ter que fechar aqui, ver se eu consigo falar. Aula online e os vizinhos barulhentos. Então, pessoal, agora a gente precisa converter o ângulo de retardamento em milissegundos. Eu sei que 360 graus é uma volta completa, né? E leva 20 milissegundos. 15 graus, ou seja, de retardamento, equivale, né, a x, que é o que eu quero. Então, nós temos 360x, 15 vezes 20, aqui vai dar 300, né? X é igual a 300 dividido por 360. Opa, coloquei um zero a mais. Vou fazer a continha aqui. 300 dividido por 360 vai dar 0,83 milissegundos. Tá? Então, esse é o retardamento do motor. Então, é considerado, né, o tempo em que começa a ignição até, na verdade, é o tempo que leva, né, para a partir do instante da faísca até que comece efetivamente a combustão. Tá? Então, vamos seguindo aqui. É bem tranquilo. A única dificuldade maior aqui é enxergar no gráfico esse valor do nosso ângulo, né, que a gente chama aí de avanço. Tá? Bom, falar um pouquinho agora, né, a respeito da detonação no motor. Tá? Então, o que seria a detonação no motor de ignição por faísca? A palavra detonação, ela é um sinônimo de autoignição, tá? Então, autoignição. Aí vocês vão me perguntar, professor, no motor por ignição por faísca vai acontecer a autoignição? Sim, vai chegar momentos em que vai acontecer a autoignição, tá? Mas essa autoignição tem alguns momentos. Em algumas situações, ela acontece de forma controlada e benéfica, tá? Onde o volume de massa de misturar combustível em que entra em autoignição ela é pequeno e contribui, né, para que haja o avanço da chama. Mas, neste caso, quando a gente usa o termo detonação, é quando há uma grande quantidade de massa, tá? Ou seja, tem uma grande quantidade de massa. Quando eu falo massa, é ar mais combustível. Uma grande quantidade de massa de ar combustível entrando em autoignição tudo de uma vez, tá? Então, ela não é queimada na câmara de combustão em si, ela queima, tá, em
pontos dentro da câmara de combustão onde atinge temperaturas que são suficientemente altas, né, para que essa mistura de massa de ar combustível entre em combustão. Olha aqui nesse caso, aqui nós temos, por exemplo, este ponto aqui na cabeça do pistão, né? Nós temos uma região aqui que é um depósito de material carbonáceo, né? Por exemplo, ou carbonífero, devido aí, por exemplo, a um combustível de baixa qualidade, ou, né, nós temos também retentores de válvula com defeitos. Então, o que acontece com o carbono, né, depósitos carboníferos nessa região? Com a subida, né, do ponto morto inferior para o ponto morto superior, né, vai haver um aumento da pressão e da temperatura. E antes mesmo que a vela inicie a sua ignição, esses carbonos, né, depositados ali, eles vão virar pequenos pedacinhos de brasa, né, e vai gerar uma explosão antes do momento certo, tá? Obviamente, isso aqui é um dos tipos de problemas que geram a autoignição. Então, nessa região aqui, vai ocorrer uma frente de chama. Outras situações que pode acontecer aqui é a octanagem do combustível não ser adequado. Então, a taxa de compressão acaba sendo elevada e vai gerar pontos de aquecimento dentro dessa região e o combustível entra em alta detonação. Tá? Então, temos alguns fatores. Professor, mas o que isso implica na prática, né? Então, a gente vai observar que a vela, né, ela vai liberar faísca e nós temos aqui uma região onde nós temos uma frente de chama, né, que vai varrendo toda a mistura de ar combustível. E aqui, esse ponto que se inflamou também vai gerar uma outra frente de chama e vai chegar uma situação onde vai haver um encontro dessas duas frentes de choque, né, de chama, perdão, tá? E vai gerar uma energia aqui, tá? Uma energia de encontro, que no caso é uma vibração, né? Uma excitação devido a esse encontro. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de knock, do inglês, tá? O knock, que é quando encontra, né, essas duas frentes de chama, e a gente também chama isso também de batida de pino, tá? Não que vai ter um pino metálico batendo um com o outro, mas devido a esse encontro, tá, vai gerar um ruído dessa excitação mecânica aí causada pela propagação dessa chama, tá? Então vai virar uma onda sônica, né, de alta energia e vai liberar esse barulho que é conhecido popularmente como batida de pino, tá? Então é importante evitar alguns fatores para que a combustão aconteça de forma normal, né? A frente de chama gerada pela ignição da vela, né? Varra todo o fluido aqui e não tenha depósitos carboníferos, né? Ou haja uma taxa de compressão que o motor não esteja, né, adequadamente projetado para resistir, tá? E nós temos essa imagem ao lado, onde nós conseguimos identificar esse fenômeno, né, de detonação no motor por ignição por faísca, a partir do diagrama pressão-ângulo do Virabrachim, tá? Então, aqui, o que nós observamos, né? Nós temos um ciclo normal, tá? É comum, é similar àquilo que a gente viu, né? Se a gente traçar aqui essa reta vertical, a gente vai ver a região de compressão, onde acontece o início, né, da ignição, e a região de expansão, tá? E aqui embaixo, nessa outra linha, né, nesse outro gráfico, nós temos aqui XB, ou x elevado a b, que representa qual que é a fração de massa da mistura ar combustível que já foi queimada no processo,
Tá? Quando é zero, quer dizer que foi 0% de massa de ar combustível queimado, ou seja, nesse início aqui. Né? E quando se dá aqui o início da faísca, né, a gente percebe que a queima vai acontecendo progressivamente até atingir o seu ponto máximo, né? E no final libera-se aí os gases da queima. Quando nós temos uma situação de detonação no motor, por ignição por faísca, a gente vai observar primeiro, né, no diagrama pressão-volume, que é aqui de cima, uma oscilação, né? Essas trepidações aqui são as oscilações geradas, né, por essas ondas de choque sônicas dentro do interior da câmara, tá? E com relação à fração de massa queimada, então vou ampliar aqui, o x elevado a b é a fração de massa combustível ar que foi queimada. Então a gente percebe o seguinte, né, que devido à formação desses pontos de aquecimento dentro da câmara de combustão, no pistão, entre outras coisas, né, vai haver a queima, né, abrupta de uma grande quantidade de massa de ar combustível, tudo de uma vez. E a gente observa um pico de pressão muito alto, né? Então, a gente tem essa queima abrupta, né? E, por consequência disso, um aumento da pressão dentro dessa câmara de combustão. A batida de pino é um ruído, né? Mas o aumento de pressão abrupto devido a essa queima muito rápida vai gerar, né, uma danificação no motor, tá? Se for mantido isso por muito tempo. Então, o que a gente pode observar é alguns problemas. Eu trouxe aqui, não sei se a imagem dá para ver, mas aqui nós temos erosões, tá? Na superfície aqui do nosso pistão. Nós temos aqui a pista, o pistão, na verdade, tem pontos de danificação, mas pode gerar também furos, né, nessa cabeça aqui, tá? Além de derreter essa região, porque é um aquecimento muito elevado. Tá? Temos o fenômeno que a gente chama de pré-ignição, né, e o fenômeno de auto-ignição. Né? A pré-ignição, a gente consegue observar esse fenômeno que também é prejudicial. Ela acontece antes da vela acender, né, e jogar sua primeira faísca. E no caso da autoignição, pode acontecer simultaneamente, né, a liberação da faísca. Tá? Vamos aqui a um outro exercício, só que esse aqui é um pouco mais completo com relação àquele exercício anterior. Tá? Ele traz de forma semelhante, né, o diagrama, pressão, ângulo do virabrequim, e aqui no eixo as pressões. Então, ele quer o valor do retardamento, né? Qual que é o gradiente máximo das pressões. Aí lembramos que o gradiente máximo ele é medido aqui, né? Através de um ângulo que a gente chama ângulo beta. Isso, a tangente, né? Tangente de beta é dada aí pela derivada da pressão em função do ângulo do virabrequim. Então, a gente precisa saber qual que é o gradiente de pressão. Então, basta fazer essa relação. Além dos dados de cilindrada do motor, razão de compressão, ele informa se a pressão no início da compressão é 0,08, então, bem aqui nesse ponto, ele quer que a gente determine a constante adiabática K do processo de compressão. Então, vamos fazer passo a passo cada coisa. Né? Então, o que o exercício nos fornece? Ele fornece o avanço da faísca. Então, o ângulo de avanço é dado
que é igual a 35 graus. Então, a gente precisa primeiro calcular qual que é o tempo, né, que leva para completar uma rotação. Então, o cálculo geralmente se baseia nisso. Então, vamos determinar que ele executa 4 RPMs, rotações, em 1 minuto, né? Então, 4.000 rotações em 1 minuto. Então, vou apagar isso aqui. Vou colocar rotações. E eu sei que em 1 minuto tem 60.000 milissegundos, tá? Por minuto. Então, aqui na hora de simplificar, eu obtenho o valor em milissegundos. Oi? O tempo aí sempre vai ser em milissegundos? 1 minuto equivale a 60.000 milissegundos. Eu só estou convertendo, mas aí eu posso pedir no enunciado em minutos também, tá? Mas é como... Fala assim, quando o exercício assim não der igual aquele outro primeiro que o senhor fez, aí eu converto para milissegundos ou deixo em minutos? Eu recomendo converter porque o número vai ser um número mais palpável, tá? Mas se você fizer em minutos, não tem problema, desde que esteja correto. Mas eu recomendo converter porque o número vai ser bem palpável. Por exemplo, esse aqui deu 3,33 vezes 10 a menos 4 minutos. Convertendo para milissegundos, deu 20. Tá? Então, entendi. Bem mais beleza. Então, 4.000 rotações equivale, né, a 1 minuto de trabalho, né, do motor. Em 1 minuto ele dá 4.000 rotações. Então, uma rotação equivale a quanto? Né? O valor de x aqui. Então, x vai ser igual aqui no caso, 60.000 dividido, né? Isso aqui eu estou multiplicando cruzado, então esse minuto aqui, minuto vai embora. Então, 60.000 milissegundos vezes rotação, então passei esse corte para cá, dividido, né, por 4.000 rotações. Então, fazendo um aporte aqui, o tempo vai ser em milissegundos também. Então, dividindo aí, 60.000 dividido por 4.000 vai dar 15 milissegundos. Então, para uma rotação completa, né, uma única rotação, ele gasta apenas 15 milissegundos. Certo, vamos vir para cá agora. Então, vou deixar aqui o tempo de 15 milissegundos, que equivale a uma volta. Para a gente calcular o retardamento da combustão, a gente precisa, né, o ângulo de retardamento. É igual, né, o ângulo de avanço menos o ângulo de atraso. Então, o que nós temos que fazer? O avanço, o exercício já trouxe para a gente aqui, já forneceu essa informação. Vamos contar aqui, imagina que ele não nos forneça, né? Então, nós temos aqui, essa escala está em 5, 10. Então, aqui tem 5, opa, e aqui ele já deu 20. Essa escala aqui está muito complicada de entender. 5, 10, 15, 20. Aqui tem menos... Então, aqui é menos 10, né? Menos 10, menos 15. Aqui tem menos 10, menos 15, menos 20, menos 25. Tá fora de escala isso aqui, tá? Mas vamos considerar a informação aqui. Não sei se eu peguei o gráfico de outro problema e trouxe, né? Mas vamos considerar que o avanço da faísca
aconteceu aí a 35 graus, tá? Considerando aqui esse início. Então, beleza. Vamos fazer essa subtração. O ângulo de avanço é 35. O atraso, qual que é o valor do atraso? O atraso é essa diferença aqui, tá? Então, esse é o ângulo de atraso. Aqui no caso, né, se ele considerou 35, a gente pode contar aqui, se a escala estiver certinha, então aqui nós temos 5, né, até esse ponto 5 graus, e até esse ponto 10 graus. Então, o ângulo de atraso é 10 graus. Então, o retardamento foi de 25 graus. Aqui tem 5, 10, 15, 20, 25. Tá fora aqui. Essa parte aqui não tá legal. Mas vamos lá, pessoal. O importante é que vocês entendam como eu calculei aqui. Se eu tiver dúvidas, vocês podem perguntar. Tá? Então, o ângulo de atraso ele acontece aqui do ponto A até o ponto B. Então, pela escala aqui, nós temos 10 graus. Tá? Então, 10 graus. E o ângulo de avanço foi de 35, o retardamento é esse. Então, para a gente calcular agora o retardamento em milissegundos, né, a gente sabe que 360 graus é percorrido em 15, né, milissegundos. 25 graus está para x. Então, fazendo isso aqui, né, 25 vezes 15, 375. Dividido por 360, vai dar 1,04. 1,04 milissegundos. 1,04. Então, é essa a informação da letra A. Então, o retardamento da combustão, ele ocorre aí em 1,04 milissegundos. Qual que é o gradiente máximo, né, de pressão? Então, o gradiente máximo de pressão, ele depende, né, da inclinação dessa reta aqui, tá? Em função do ângulo beta, que por sua vez, né, pela expressão, é o ΔP, ou derivada da pressão em função do tempo, em função do ΔA, tá? Considerando aqui que é uma reta, né? Se fosse um ponto específico, a gente usaria o conceito de derivada. Então, a partir dessa informação, a gente vem para cá, para fazer a análise. Então, vou pegar o gráfico aqui para fazer a reta de novo. Então, aqui nessa região nós temos o beta, ΔP, ΔA, que é igual ao que a gente determinou anteriormente como gradiente de pressões, vou chamar de G, tá? Mas qual que é a variação de pressão dentro dessa região aqui? Então, a maior variação de pressão, ela vai, né, do início da liberação da faísca até a ignição efetiva do combustível. Então, nós temos uma variação aqui de pressão, tá? Então, o nosso ΔP vai ser a pressão em B, no ponto B. Então, já anotem como calcular essa gradiente máximo. Então, é a pressão no ponto B menos a pressão no ponto A. Aí tem que olhar no gráfico aqui. Então, como não está uma escala bem certinha, vamos supor que aqui em A é 5, tá, pessoal? Eu vou tomar cuidado em ajustar essas escalas para vocês. E na pressão em B, tá, aproximadamente aqui 20. Então, vai ser 20 menos 5, vai ser o valor da variação de pressão aqui. Obviamente, se a gente traçar uma reta aqui, não vai estar bem casado aqui, tá? Mas sempre se pega a pressão do início da faísca
até a ignição. 20 menos 5 vai dar 15. 15 kg/força por centímetro quadrado. É o valor que está aqui representado na escala. E o delta alfa. O delta alfa é esse ângulo aqui, ó, tá? Que vem desse ponto até esse ponto, que corresponde, né, ao atraso da ignição que a gente acabou de obter ali, que foi 10 graus. Então, para eu calcular o gradiente de pressões, o G, então eu pego esse valor de 15 kg/força por centímetro. Vou colocar aqui centímetro quadrado, divido aí pelo ângulo de 10 graus. Então, isso aqui vai dar 1,5, tá? 1,5 kg/força por centímetro quadrado por grau, tá? Por grau. Então, a cada variação angular, né, de 1 grau, né, o gradiente de pressão, ele varia 1,5 kg/força. Tá? Então, nessa região aqui. Agora vamos calcular a constante adiabática, K, do processo de compressão. Tem muito espaço. Vou fazer aqui. Vou apagar aqui. Então, para a gente calcular a constante adiabática, a gente precisa lembrar de uma coisa. A compressão dentro de um ciclo Otto, tá? Porque nós estamos tratando de um motor de ignição por faísca, então o ciclo Otto, deixa eu tentar desenhar ele aqui, então tem que lembrar, tá? O ciclo Otto, ele tem uma cara parecida com esse gráfico aqui. Então, diagrama, pressão, volume. Aqui nós temos de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 4. Né? Aqui nós temos o processo de compressão. Tá? Essa é uma compressão que é dita isotérmica, tá? E a entropia também é dita constante, tá? Então aqui é adiabático e isotérmico. Tá? O que é isso? Adiabático é que não tem troca de calor durante a compressão. E isotérmico, que durante esse processo de compressão, né, considerando um ciclo ideal, acontece de forma que não há uma variação de temperatura de 1 para 2. Tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Então, para a etapa de compressão, a gente vai ter que usar a relação que nos dá a razão de compressão. Tá? Então, a razão de compressão nessa região aqui, então, de 1 para 2, qual que é a variação, né, na taxa de compressão? Ela é dada por essa expressão. Tá? A razão de compressão elevada a K é igual à pressão no ponto 2 dividido pela pressão no ponto 1. Então, essa é uma das formas. Então, precisa lembrar nesse caso, tá? Então, quando é um processo dito entrópico, ele é diabático e isotérmico, a gente usa essa relação aqui. Então, com base nessa relação, o que eu tenho aqui? Qual que é a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1 é aqui, ó, no início da compressão, tá? E a pressão no ponto 2, ela é caracterizada aí pela pressão do início da combustão, que é nesse ponto aqui. Então, aqui é fornecido calor. Então, aqui supõe-se que, considerando um ciclo ideal, né, o fornecimento de calor, ele acontece todo de uma vez. Tá? Então, qual que é o valor da pressão no ponto 1? O exercício nos fornece, deu 0,8. E a pressão no ponto 2, aproximadamente 20. Tá? Então, a razão de compressão elevado a K é igual a 20 dividido por 0,8. Bom, o que eu quero é o K que está aqui, né? Então, como que eu vou isolar isso aqui?
Então, a gente pode aplicar uma propriedade logarítmica, tá? Então, eu posso dizer que K é igual a ln de 20 dividido por 0,8 dividido por ln de RV, ou seja, da taxa de compressão. Então, eu deixo K aqui, né? E calculo o ln desse termo dividido pelo ln desse outro termo, tá? Então, eu já vou substituir aqui o RV pelo valor da minha taxa de compressão de 9. Aí eu já tenho condições de obter o valor. Então, basta calcular essa expressãozinha. Deixa eu ver aqui. Vai dar 1,4, que é, né, um valor de constante adiabática típico, tá, do fluido ativo do motor a 4 tempos de ignição por faísca, que é bem comum nos exercícios a gente encontrar esse valor. Tá? O complicado é entender que nessa região aqui, né, ela é um processo isotérmico e a gente precisa, né, usar essa relação aqui para cálculo, né, da taxa de compressão. Então, feito isso, a gente finaliza esse exercício. Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão muito quietos aí. Então, vamos seguindo aqui. Olha, a disciplina de motores a combustão interna, ela é uma faculdade, né? Se fosse fazer só para trabalhar com motores, é uma especialização. Então, não dá para a gente cobrir tudo aqui nessa disciplina. Então, eu deixo uma atividade, e essa atividade ela tem um fim de avaliação. Então, vale 250 pontos. Vocês podem fazer manuscrito ou digitado, e é uma pesquisa. Então, hoje eu falei sobre a combustão dos motores ciclo Otto, né? E eu quero que vocês façam uma leitura do material didático e pesquisem a mais a respeito da combustão nos motores diesel, né? Que é próprio, né, da ignição acontecer espontaneamente. Tá? Então, faça uma breve pesquisa sobre esses 3 tópicos. Como acontece a combustão nos motores diesel, a característica da combustão nesse tipo de motor, e eu quero que vocês tragam um gráfico, né, similar a este aqui, que é característico do motor diesel. Tá? Então, é a curva característica do ângulo da árvore de manivelas em função da pressão para o motor ciclo diesel, onde demonstra aí o comportamento da combustão. Esses tópicos aqui vocês vão encontrar no material didático da disciplina, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida aprofundada a respeito. E também um pouquinho a respeito dos fatores que influenciam a autoignição. Tá? Então, é um trabalho simples, vocês podem fazer digitado, citando a fonte onde consultou, certinho. E eu vou deixar um link lá na seção 2.3 para vocês postarem essa atividade. Vou falar um pouquinho agora, né, de mistura e injeção do ciclo Otto, tá? Essa aqui é já o conteúdo já da seção 2.3. Aquela propagação, né, de chama, né, que vai acontecer no motor, ela depende de uns fatores, né? A qualidade dessa propagação em si, que eu quero dizer, né? Ela depende da proporção, tá? Ou que a gente diz relação de combustível-ar da mistura. Tá? Se essa mistura é rica, se essa mistura é pobre, ou se a gente tem uma condição econômica. E a gente, como operador, a gente vai variar a carga e a rotação do motor, né? Atuando aí no acelerador. E quando se atua no acelerador, o que a gente faz? A gente ajusta, por exemplo, né, a válvula borboleta na entrada do motor e aí a gente controla, né, a vazão. Se a gente conhece a vazão, né, de ar e de combustível, a gente precisa ter um dispositivo que seja capaz de dosar isso. Não basta eu pisar, né, no acelerador e isso vai ser dosado efetivamente, né? Então, a gente tem alguns dispositivos que são instalados, né? Seja um carburador para aqueles motores mais antigos,
ou por um sistema injetor eletrônico, que é o comum atualmente, tá? Então, como se dá essa relação aí combustível-ar? A gente já viu isso, né? Então, nós temos essa equaçãozinha aqui, deixa eu dar um zoom, que ela é dividida, né, a massa de combustível pela massa de ar, isso aqui em termos de massa molar, né, gramas por mol, ou a gente pode também trabalhar aí na forma de vazão, aqui, cadê o cursor? Vazão mássica, tá, de combustível por vazão mássica de ar. Então, a razão, ou seja, a divisão entre esses dois termos, vai gerar o que a gente chama de relação combustível-ar. De forma esquemática, né, nós temos aqui esses quadriculados que mostram a proporcionalidade, né, entre a quantidade de combustível e a quantidade de ar. O combustível representa apenas esse quadradinho aqui, né? Então, em termos de proporção, a quantidade de combustível ela é muito menor dentro do todo, né? Então, é necessário um dispositivo de controle de proporção de massa de ar combustível para que a gente consiga ter uma queima completa, tá? E nós temos também a relação estequiométrica, né? Então, isso aqui é combustível-ar, e nós temos o que a gente chama de FE, que é a relação estequiométrica. É a quantidade máxima de combustível e a quantidade máxima de ar que vai gerar uma combustão completa, né? Dita aí ideal, tá? Eu trouxe aqui, né, alguns tipos de mistura, tá? E qual é a sua relação com o comportamento do motor, tá? Então, a gente tem aí uma relação combustível-ar e, do ponto de vista do comportamento da mistura, né, a gente vai trabalhar aí com uma situação que considera uma homogeneização, né, total desse combustível, porque o comportamento do motor não só depende da quantidade de combustível-ar, quanto também da homogeneização dessa mistura. Então, imaginemos que há essa homogeneização e o único fator que está sendo influenciado aí é a fração, a gente diz aí, fração relativa de combustível-ar. Tá? Bom, os 4 tipos de mistura que a gente pode classificar aqui, né? A limite pobre, a mistura dita econômica, a mistura de máxima potência e aqui no caso a mistura do tipo limite rico, tá? O que seria, né, no caso, a mistura limite pobre, tá? É a mistura mais pobre possível, como o próprio nome diz. Mais pobre em quê? Em combustível, né? Aquela relação estequiométrica. Massa do combustível dividida pela massa de ar, ela vai dar um número menor que 1, tá? Ou, no caso, limite pobre, muito menor que 1, muito mais ar do que combustível, né? O que a gente observa, né, dentro dessa situação é um superaquecimento da câmara de ignição, tá? E também pode acontecer um chamado retorno de chama, tá? Então, quando nós trabalhamos com uma mistura muito pobre em combustível, o motor ele vai funcionar de forma e não vai ter uma rotação constante, tá? Mesmo que a gente fixe aí a aceleração e a carga. Então, ele vai começar a falhar aí, tá? A mistura econômica, ela tem uma fração combustível-ar menor que 1, só que fica um pouco mais próximo de 1 do que essa do limite pobre, tá? Então, a gente vai ter uma combustão quase que completa e a gente vai produzir um consumo mínimo de combustível. Então, por isso que é dito aqui de mistura econômica. Por mais que esteja numa fração, né, ou fração combustível-ar inferior a 1, tem uma quantidade suficiente ali, né,
para que haja a combustão, tá? E neste caso aqui a gente tem uma redução da emissão do CO, tá? Então a quantidade de CO produzido, o monóxido de carbono é baixa, tá? E mistura de máxima potência, aqui o F ele é maior que 1. Então nós temos um pouco mais de combustível do que ar. Então vai formar um excesso de combustível que vai gerar uma combustão, né? E essa quantidade, né, ela é importante e ela gera, né, uma potência máxima. Só que, por consequência desse excesso de combustível, a gente tende a ter um aumento da emissão de poluentes aqui, tá? Por mais que a gente consiga uma máxima potência, tem esse problema de poluição aqui. Já o limite rico, a fração aqui é muito maior que 1. E quando a gente tem mais combustível do que ar, né, muito mais, a gente vai dificultar a propagação de chamo, né? Então, porque não vai ter oxigênio suficiente, né, para gerar a combustão ali. Então, vai ter uma instabilidade, oscilação no motor. Tá? Então, tanto o limite pobre quanto o limite rico são prejudiciais aí em termos de funcionamento. A mistura econômica, ela trabalha aí numa situação de consumo específico mínimo, e a mistura de potência máxima a gente vai conseguir em termos de torque, né, alto, porém a liberação de CO vai ser maior do que a mistura econômica. Então a gente vai ver alguns gráficos mais adiante, onde uma situação é interessante e a outra também pode ser interessante. A gente precisa das ferramentas, né, para dosar aí a quantidade de ar e combustível, e entre eles nós temos o carburador, né, e a injeção eletrônica, tá? O sistema de injeção, perdão. O carburador, ele já se encontra em desuso, né, mais em veículos antigos, algumas motocicletas também utilizam, graças aí a introdução da injeção eletrônica, que melhorou a eficiência da dosagem e emissão de poluentes, mas é importante entender um pouquinho como funciona, né, esse tipo de dispositivo. Então, nós temos aqui em 9, na letra aqui 9, né, que é um reservatório, que a gente chama de cuba, tá? No qual o nível de combustível ele é mantido aqui aproximadamente constante, porque nós temos uma boia, tá? Essa boia, ela tem uma válvula de agulha aqui, que é indicado por 10, tá? No número 10. Essa válvula de agulha, ela vai fazer com que a entrada de combustível seja regulada. Então, aqui nós temos uma bomba, né, de combustível que alimenta o carburador, e a quantidade de combustível que vem para cá é controlada por essa válvula de agulha, tá? Bom, a vazão de ar, né, ela é regulada aqui pela perda de carga, tá? Então, a gente tem uma perda de carga que é gerada por essa borboleta, tá? A borboleta aceleradora. Então, gera uma perda de carga e a quantidade de ar é regulada. Uma hora ela fecha, né, abre mais, então a quantidade de ar que é admitido é regulada aí. A válvula borboleta, ela no caso dos carburadores, né, ela é controlada aí indiretamente pelo operador, né? Na verdade, o operador pisando no acelerador, ele controla ela, tá? Abrindo ou fechando. Nós temos aqui um venturi, tá? Nessa região aqui, ou difusor. O que ele faz, né? Como a gente está reduzindo essa área de passagem do ar, né? O que vai acontecer com o fluido aqui, né? A gente vai aumentar a velocidade do fluido. Então, quando a gente aumenta a velocidade do fluido nessa região, a gente tende a diminuir a pressão, tá? Então, a pressão nessa região aqui,
é menor do que a pressão dentro da cuba onde tem o fluido combustível. Então, essa depressão vai gerar um vácuo, né? Então, a pressão aqui é menor e aqui é maior e vai fazer com que o fluido, né, que o nosso combustível, ele consiga ser alimentado aqui, ou seja, ocorre a vazão do combustível, tá? E ao a gente abre e fecha, né, essa válvula borboleta, né, a gente consegue aumentar a vazão de ar pelo venturi, tá? E, por consequência disso, também tem um aumento na velocidade do fluido aqui, tá? E, assim, a gente tem uma relação de combustível-ar que, teoricamente, né, é aproximadamente constante. Então, esse é um funcionamento básico para esse tipo de equipamento, tá? Aqui nós temos o giclée, que também é um dispositivo que serve para a gente ajustar essa vazão de combustível e ar, tá? Então, é um parafuso que visa também fazer esse ajuste mecânico. Então, eu tenho aqui, nesse caso, né, nesse carburador real, o giclée principal, onde é feito um ajuste, né, e a gente também consegue aumentar ou diminuir aqui, tá, a estricção da passagem de combustível e fazer com que também haja uma alimentação controlada. Então, é um funcionamento bem simples, tá? Mas está em desuso porque temos várias imprecisões associadas a esse dispositivo. Então, por consequência disso, há um aumento do consumo, né? E também poluição devido a essa liberação de gases não ser tão bem controlada. Com relação ao sistema de injeção, né, eu vou falar com vocês sobre ela na semana que vem, né? Mas tem a sua função semelhante ao carburador, né? Só que, obviamente, a massa de combustível e ar, ela é admitida de forma mais precisa, porque tem sensores, atuadores que fazem toda essa dosagem usando, né, um sistema eletrônico. Existem diversas curvas, pessoal, características que trazem, né, o comportamento do motor em função da carga aplicada, né? Carga, por exemplo, uma frenagem. Então, se utiliza aí uma bancada dinamométrica. Então, esse motor ele tem um freio, né? E vai se alterando os parâmetros, seja a rotação, a posição do acelerador, aí também a quantidade de ar, combustível, e se levanta diversas curvas. Uma dessas curvas que eu trouxe, no livro vocês vão encontrar outras, é a que traz o comportamento do motor. Aqui nós temos a carga, né, com base no freio. Aqui a fração combustível-ar, tá, ou aquela relação combustível-ar. E observamos algumas regiões, tá? Então nós temos uma situação de melhor economia, melhor em termos de prática e uma situação de melhor potência. Então, considerando situações de baixa carga, né, cargas médias e altas cargas, nós temos uma situação em que a qualidade da mistura adequada, ela varia, né? Então, a gente tem que olhar aqui, né, qual que é a razão de combustível ar, né? Lembrando que a estequiométrica, né, a estequiométrica que é considerada, né, ideal, né, ela é uma proporção de 1:1, né? Bom, o que nós observamos aqui? Para baixas cargas, né, nós observamos que os valores de fração de combustível ar, tá, ela deve ser aqui bem alta, né, acima de 1, tá? Então, ou seja, né, tem que haver uma quantidade de ar menor que a quantidade de combustível, tá? Então, isso aqui é dados
obtidos em experimentos. Tá? Baixas cargas, a fração combustível-ar é adequada, ela é rica, tá? Olhando os valores que estão acima de 1. À medida que se vai chegando a situações em cargas ditas médias, né, onde a gente deseja um consumo específico mínimo, a gente observa que há um empobrecimento da mistura, né? Então, essa curva aqui ela tende a ter um decaimento, então vai ficando abaixo de 1, tá? E para trabalhos em altas cargas, né, nós temos aqui, no caso, né, um aumento na fração combustível-ar, tá? Então, para altas cargas, a gente precisa aí de uma potência maior, então a mistura ela vai sendo enriquecida, tá? Não tanto quanto nessa situação de baixas cargas. Então, esse aqui é os experimentos. Então, variou-se a carga e a razão combustível-ar, fixou, né, a rotação, então, de acordo com o tipo de rotação, foi analisando o comportamento do motor, mantendo, né, por exemplo, constante a abertura da borboleta. Então, não se mexeu na abertura da borboleta, né, fixou a rotação e a posição do acelerador, foi modificando a carga, né, e o tipo de razão de mistura de combustível, né, e para entender a estabilidade do motor, né. Então, esse motor, para se manter estável sob aquela condição de carga, foi apenas variando a fração de combustível. Então, observa-se que para baixas cargas, uma mistura mais rica, para cargas médias vai empobrecendo, dependendo aí do tipo de carga, né? E para a situação de altas cargas, né, você, dependendo do valor, você tem que ter um aumento aí, ou um enriquecimento da mistura. Deixo essa leitura para vocês, é uma pesquisa para fins de leitura, então é importante vocês também produzirem. Então, os sistemas de injeção para motores Otto, mecânico e eletrônico. Eu vou comentar na aula que vem a respeito destes, mas eu já deixo como um trabalho. Eu preciso, pessoal, lançar essa nota na semana que vem, tá? E como a gente vai fazer o laboratório no dia 6, eu preciso de lançar uma pontuação para vocês. É uma exigência do sistema, então eu trouxe essas duas atividades para que eu consiga lançar uma pontuação para vocês. Senão, eu só ia pedir a leitura, tá? Mas eu recomendo que façam, primeiro que vai dar um ânimo melhor para vocês fazerem a leitura. Então, no livro didático de vocês, tem uma seção que fala os sistemas de injeção para motores Otto, sistemas de injeção para motores Otto, que pode ser mecânico e pode ser eletrônico. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma breve pesquisa a respeito disso, dar uma lida, tá? Que vai melhorar também o aprofundamento de vocês. Então, vamos fazer um exercício para fechar a aula, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Nós precisamos ter uma situação, né, que é de uma mistura estequiométrica, né? Aquela onde vai propiciar uma combustão completa. Mas eu preciso saber qual que é a massa de combustível e a massa de ar que eu preciso fornecer para aquela situação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a gasolina, aqui está a composição média da gasolina, C9H18, aqui é C8, perdão, tá errada essa equação, é C8H18, então quer dizer, deixa eu apagar isso, melhorar isso. Então, a composição média da gasolina é C8H18, e nós temos que, admitindo a composição volumétrica do ar, tá? O ar ambiente, né? O ar que nós respiramos, né? Que é onde o motor trabalha. Então, o ar ambiente ele é composto de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, se a gente admitir que a composição volumétrica do ar é essa, qual é a relação estequiométrica da mistura? Ou seja, qual que é a quantidade de ar e de gasolina que vai gerar uma combustão completa?
Uma coisa importante, por mais que 79% do nitrogênio está presente no ar, né, ele não vai reagir com a mistura, tá? Ele é um gás inerte, tá? Então, aqui embaixo nós temos, né, a equação que dá a combustão da gasolina. Então, aqui nós temos o combustível, a quantidade, a composição do ar, né? Aqui em termos de proporção, 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, ok? Só que a gente observa que o nitrogênio ele permanece intacto, né, após a combustão, tá? Então é porque ele é inerte na reação, mas ele precisa ser contabilizado porque nós trabalhamos, né, com o ar e o ar é composto disso, não é só oxigênio. Então vamos lá. Então com base nessa equação aqui da queima, a gente precisa determinar a relação estequiométrica. Então o que é composto combustível, né? O combustível ele é composto de carbono e de hidrogênio. Então, a gente precisa consultar a tabela periódica para pegar o peso atômico de cada um desses elementos. Tá? O peso atômico do carbono, ele é 12, tá? 12 gramas por mol. E do hidrogênio, ele é 1, tá? 1 grama por mol. Fazendo aqui a nossa continha, o que nós temos aqui para o combustível? Nós temos 8 carbonos, tá? C8, então vai ser 8 vezes 12, mais 18 hidrogênio. 18 vezes 1. Então, o peso atômico, vamos assim dizer, né? A massa molar do nosso combustível vai dar 114 gramas por mol. Fazendo agora o cálculo para o ar, o ar está aqui, tá? Eu vou colocar aqui. O oxigênio, ele tem peso atômico de 16 gramas por mol. E o nitrogênio, tá? 14. Então, a gente faz a multiplicação pelos seus respectivos índices estequiométricos aqui, tá? Então, nós temos 12,5 vezes 2, né? 2 moléculas de hidrogênio, vezes o seu peso, que é 16. Aí, agora, voltamos para cá, é 3,76 vezes 2 vezes 14. Então, vai dar aí 1.716 gramas por mol. Então, nós já temos a fração, né, os valores molares de massa, tá? São as massas molares. Para cálculo da relação estequiométrica, né, a gente pode fazer isso em termos de massas molares. Então, a massa molar do combustível dividido pela massa molar do ar, que será, no caso, 114 dividido por 1.716, que vai nos dar aí um valor de 0,0664. Se a gente fizer também o inverso, tá? Ou seja, a fração estequiométrica ar combustível, ou seja, o inverso dessa expressão, a gente vai ter, vou colocar aqui lambda, que é o termo inverso. Se eu dividir 1.716 por 1.114, eu vou ter 15. Ou seja, para cada 1 mol de combustível, eu tenho que ter 15 de ar. Tá? Então, esses valores aqui, calculados, são os obtidos para gasolina. Tá? É muito comum encontrar em catálogos de referência as frações estequiométricas para esse combustível. Aqui eu deixo
outro exercício para vocês, tá, pessoal? Vocês têm que trabalhar, tem que estudar, tá? Então, eu deixo esse exercício para vocês praticarem. Esse aqui vocês não precisam me entregar, mas eu deixo para vocês fazerem agora, no final da aula. Eu vou mandar no grupo, tá? Mas vocês já podem acessar as atividades no Ava, tá? Eu vou postar agora para vocês as duas atividades, essa eu vou mandar no grupo. Então, eu quero que vocês calculem qual que é a relação combustível-ar estequiométrica do etanol, tá? Então, aqui está a composição média do etanol e aqui a equação que dá a reação de combustão. Então, vocês precisam encontrar quais são os valores de massa molar, ou pesos, na verdade, os pesos atômicos para cada um dos elementos, fazer os cálculos e encontrar. Para quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo consultar ou adquirir esse livro do Franco Brunet, Motores de Combustão Interna. Ele é um livro bem fácil de entender e bem completo, tá? Para um primeiro contato com a área de motores de combustão interna. Pessoal, tudo certo? Tá com alguma dúvida? Pode perguntar. Essa aula do senhor vai ficar disponível no YouTube, professor? Sim, eu vou, finalizando aqui, eu vou fazer o upload lá para o YouTube e mando o link no grupo, como sempre. Tá bom? Ok. Tá. Pessoal, tudo certo? Alguém está com dúvida?